Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Fábio, vou perguntar a você, saindo ainda nesse tema mais sobre as razões e as implicações do ataque em si, perguntar a você, 20 anos depois, dá para dizer que a guerra ao terror foi vencida? Inclusive, a recente retirada das tropas dos Estados Unidos e aliados do Afeganistão mostrou isso, ou o inverso disso? O mundo ficou mais seguro, né? Agora, ainda nessa toada sobre o terrorismo que passamos a ver mais recentemente, da extrema-direita, inclusive cristã e branca, é um risco igual ou maior do que o fundamentalismo islâmico. Eles têm paralelos, dá para traçar? E por que o capitalismo, você começou a esboçar na primeira resposta, por que o capitalismo atual produz e reproduz esse fenômeno, que é o terrorismo? Então, Almir, primeiro, essa tal de guerra ao terror é um nome fantasia usado para iludir a população americana e que tinha outro tipo de objetivo, né? Que, se você quiser, a gente discute mais para frente. Por que os Estados Unidos resolveu invadir o Afeganistão supostamente para pegar o Osama Bin Laden e depois se instalou e ficou lá 20 anos. Porque veja só você, se o objetivo dos Estados Unidos fosse única e exclusivamente perseguir e eventualmente prender ou executar o Osama Bin Laden, como é que você faz? Você usa seu serviço de inteligência, você vai lá ver onde é que o cara está dormindo, o que ele faz, quem protege ele, e aí você faz uma ação para raptá-lo, né? Sequestrá-lo ou executá-lo, que é o que os Estados Unidos acabou fazendo 10 anos depois. Você não invade um país, né? O que os Estados Unidos fez foi uma invasão do país. Então, a guerra ao terror, na verdade, esse nome ele esconde um outro objetivo, que é um objetivo de dominação e que tem interesses econômicos fortíssimos por trás dele, né? E aí você pergunta, o mundo ficou mais seguro? Não, o mundo não ficou mais seguro. Eu acho que aí a gente tem que fazer um paralelo com a questão que a gente tem aqui no Brasil, que é a questão da criminalidade, né? A criminalidade está aí. O que fazem os governos capitalistas, sejam de direita, sejam de, entre aspas, esquerda? Todos eles investem em polícia, em militarização, em opressão contra as comunidades mais pobres. Só que isso daí não resolve a criminalidade. Se faz isso no Brasil há anos e a criminalidade ela só cresce, né? A gente tem que examinar quais são as raízes para essa criminalidade. Então, essa criminalidade tem raízes sociais, é a pobreza, é a opressão, é a exploração. Isso teria que ser combatido. Tem que combater com emprego, com salário, com moradia digna, né? Essas formas você vai reduzindo o espaço de atuação dessa criminalidade. A mesma coisa vale para a gente discutir se o mundo está mais seguro. Enquanto tiver o imperialismo oprimindo, explorando e, na prática, destinando a maioria da população do mundo, que são trabalhadores e trabalhadoras, a uma condição de vida duríssima, o mundo não ficará mais seguro. Certo? A solução é o contrário. Teria que ter uma situação em que toda essa classe trabalhadora, que está sendo esmagada em tudo quanto é lugar, tivesse que ter seus direitos respeitados, seu direito ao trabalho, seu direito a uma vida digna, né? Que não tem em nenhum lugar do mundo, né? Então, isso tornaria um mundo, um lugar mais seguro, né? Ou seja, o fim do imperialismo, o fim do capitalismo, poderia conduzir o mundo a uma situação imensamente melhor em todos os sentidos do que a gente tem hoje. A questão você citou esse terrorismo de grupos de extrema-direita, ou indivíduos de extrema-direita, né? Que estão pingando pela Europa, pelos Estados Unidos, com regularidade, eles promovem ataques, né? Nos Estados Unidos, o maior ato terrorista
que foi cometido antes do 11 de setembro foi numa cidade que chama Oklahoma, né? Um sujeito de extrema-direita, cristão, branco, ele pegou um caminhão, botou um monte de explosivos, aqueles mesmos que explodiram o porto de Beirute. Parou na frente de um prédio federal, né? Porque toda a capital americana tem um prédio que concentra os serviços públicos federais. Parou ali na frente, explodiu o prédio, morreram, não lembro o número exato, mas foi mais de 100 pessoas, viu? Talvez 150, 160, eu não lembro bem. Esses atos, né, que a gente vê no noticiário, eles ganharam uma certa frequência. E, sem dúvida, desde o 11 de setembro, os Estados Unidos foi vítima muito mais de ações terroristas dessa extrema-direita cristã e branca do que de qualquer tipo de fundamentalismo islâmico. Toda semana, né, tem um ataque de um lobo solitário, né, que geralmente é um homem branco, hétero, cristão. O que você está mencionando. Desculpe te interromper. Exatamente. Não, é isso aí. E teve agora no finalzinho da gestão Trump, aquela invasão lá do Capitólio, que era isso, né? Tem por trás disso grupos de extrema-direita que estão instrumentalizados e trabalhando junto com o trumpismo, né? E o capitalismo produz esse fenômeno porque o capitalismo, olha só, o capitalismo é uma questão de só explorar, esmagar a maioria da população. Então, ele acaba produzindo fenômenos de toda a ordem. Um deles é o fenômeno do terrorismo, tanto um terrorismo que possa ter um linguajar, um papel de esquerda, tal, como um terrorismo de extrema-direita, né? Porque é fruto do desespero, né, dos setores médios, que acabam dando base para fenômenos sociais de extrema-direita, né? Como foi no passado o nazismo, o fascismo, foram fenômenos de massa, né? Esse terrorismo que a gente tem é um fenômeno que não é de massas, mas ele tem suas raízes, ele expressa de uma outra forma um mesmo fenômeno. Então, para resolver isso daí, a gente tem que discutir o que é o capitalismo. Se a gente entender o que é o capitalismo, a gente vai chegar a entender as melhores formas para evitar que exista qualquer tipo de ato terrorista, seja de extrema-direita, seja que tenha raízes no colonialismo. Muito bem. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.